Olá, vou falar um pouco sobre a análise no POEB do biogás no Brasil. O meu trabalho ele tem por tema analisar a questão do biogás, o marco regulatório para o biogás aqui no Brasil, que é um ponto que não se tem, e eu proponho dentro da dissertação essa análise esse marco regulatório para o biogás aqui no Brasil, buscando apontar como está aqui a produção e também buscando demonstrar em outros países desenvolvidos, onde tem legislações avançadas, marco regulatório ou legislações avançadas sobre o tema, a forma com que essa produção tem sido desenvolvida. Só que para a componente aqui de ciências dos dados, eu coloquei como tema a análise do POEB no biogás no Brasil, panorama nacional e internacional. Através dessa análise vai me proporcionar demonstrar o que vem se defendendo dentro da dissertação. A orientação nessa componente é do Dr. Ari. Aqui eu faço uma breve introdução do porquê eu utilizar o POEB nessas análises gráficas e também como encaixar essa análise dentro do meu trabalho de dissertação e por que ela é importante, né? O POEB ele vem dentro dessa análise feita gráfica, ele vai comprovar que o Brasil é um produtor de biogás, só que para estimular ainda mais essa produção, que ela é renovável, é necessário um marco regulatório, como assim falei. E os gráficos que foram desenvolvidos, eles demonstram e apontam a diferença entre o Brasil e os países desenvolvidos, como a Alemanha, Estados Unidos e entre outros. Então aqui dentro da introdução fala-se o porquê da temática, apontando que o nosso cenário ele vem buscando outras fontes alternativas de energia, além da energia comum elétrica que conhecemos, que vem da fonte da água, né? E o panorama nosso nacional e internacional ele vem buscando outros meios para buscar sanar qualquer crise energética que vem trazer malefícios a todas as áreas da produção e também do desenvolvimento do ser humano como um todo. Então, o biogás, que é de fácil desenvolvimento, em vários países já se utiliza e também se busca fomentar através até de incentivos financeiros, só que isso tudo vem através do marco regulatório. O Brasil como um todo, ele tem legislações esparsas. Existem alguns incentivos por parte do governo federal que é voltado a questões de ICMS, mas ainda não se tem algo específico, não se tem fomentação sobre o tema. Inclusive pessoas que tentam produzir o biogás acabam de certa forma sendo taxados por redes de energia elétrica mesmo comum, porque não se tem nenhuma regulamentação, nenhum marco que se define sobre a temática. E isso acaba se tornando desestimulador aqui no Brasil. E aqui eu faço a introdução demonstrando um pouco as legislações de forma esparsa que se tem aqui no Brasil. Logo após eu exponho os objetivos, dentro dos objetivos se faz algumas perguntas, quais dificuldades são enfrentadas, como essa falta de regulamentação vem afetar a capacidade do biogás no Brasil, como se poderia incentivar os riscos que são associados e como essa falta do marco regulatório, o que afeta essa competitividade com os outros países. E então, deste modo, a análise no POEB ela vai proporcionar à presente dissertação um panorama sintético de como está essa produção do biogás no Brasil, detalhando por região como foi feito e no mundo, demonstrando as diferenças que serão expostas de forma teórica dentro da dissertação, de que possui um marco regulatório, no caso do Brasil, que apenas se tem normas esparsas sem ter algo específico para estimular a área. Então aqui foi feita a análise quantitativa. Aqui se tem primeiro um panorama de forma nacional do biogás no Brasil, de geração distribuída e a geração centralizada. São apenas 484 usinas aqui no Brasil na questão de produção de energia. Bom, os primeiros dados inseridos foi a inserção no POEB
para identificar de forma detalhada como está cada estado em produção de biogás. Aí foi inserido estado, quantidade e potência, e o destaque que se deu após a análise, após gerar o relatório no POEB, foi o estado de Minas Gerais, conforme se pode acompanhar aí na imagem. E o menor estado dentro dos dados inseridos foi o estado de Rondônia. E ao se utilizar a função tabela no POEB, também se tem ali o panorama geral acerca de como está aqui no Brasil um pouco sobre isso. Bom, em continuidade das análises dentro do POEB, se inseriu os dados do Brasil como um todo e dos países que possuem marco regulatório de biogás ou legislações que são bastante específicas e motivadores sobre o tema. E aqui fica demonstrado, dentro da análise feita no POEB, a grande diferença entre os países que estão desenvolvidos na parte regulatória do biogás e o Brasil. E com destaque a Alemanha, que tem várias legislações, conforme vai se observar dentro do trabalho, e os outros países também com legislações bastante avançadas e também motivadoras sobre a produção de biogás, e o Brasil, por ter algo esparso e não ter algo específico, e por não ser motivador dentro da área, fica entre uns últimos dentro dessa produção de biogás. Aqui eu citei alguns exemplos, né? Tem a Erneuerbare Energiegesetz, que é a Lei de Energias Renováveis, tem também a Lei de Biocombustíveis lá na Alemanha, a Lei de Gerenciamento de Resíduos, a Lei de Fertilizantes, de Proteção de Clima. Então, deste modo, a presente análise de dados, utilizando a ferramenta do POEB, ela veio proporcionar à pesquisa um panorama que vai de encontro com o que é defendido dentro da dissertação, que o Brasil ele tem uma necessidade do marco regulatório de biogás e para fomentar a área, bem como as questões ambientais, demonstrando assim que os países que têm esse marco regulatório ou legislações bastante específicas sobre o tema, eles são desenvolvidos na área e fomentam, né, essas questões ambientais, essas fontes alternativas de energia que tanto se necessita hoje e se fala no mundo todo.